Bem-vindos ao nosso guia de dados da Champions, onde testamos os melhores capacetes modulares do momento para encontrar o melhor capacete modular para 2021. Isso significa que coletamos nossos 5 melhores competidores e enviamos nosso piloto para a estrada para medir seu desempenho usando instrumentos de medição. Ele voltou com dados muito interessantes, então fiquem atentos para ver qual capacete ganhou o título de melhor capacete modular para 2021. Sebastian da Champions Helmets aqui, e os capacetes modulares são projetados para dar um equilíbrio da segurança de um capacete de face completa com a conveniência de um capacete de face aberta. Isso os torna excelente para viagens e passeios pela cidade, já que você tem a grande opção de poder simplesmente virar a barra do queixo para cima em vez de tirar o capacete. No entanto, ainda resta a questão de qual capacete modular é o melhor. Isso significa utilizar esses capacetes em nosso teste de estrada, onde medimos o nível de ruído, ventilação e muito mais para determinar qual deles realmente traz o melhor desempenho. Os capacetes que iremos testar incluem o AGV Sport Modular, X-Lit X1005 Ultra Carbono, HJC RPH 90S Carbono, Shui Neotech 2 e o Schuber C4 Pro. Embora tenhamos testado mais capacetes, incluiremos seus resultados à medida que formos avançando, e você sempre poderá ver mais sobre qualquer um desses capacetes aqui em nossas revisões exclusivas de capacetes e testes de estrada. Antes de testarmos esses capacetes, não esqueça de se inscrever e conferir o restante do nosso canal no YouTube, onde temos muito mais dos nossos testes de estrada com capacete guiados por dados e onde medimos seu desempenho no mundo real e lhe trazemos os dados. À medida que chegamos à nossa comparação, aqui vai um rápido lembrete de como montamos o nosso teste de estrada. À esquerda, temos um monitor branco, mostrando a temperatura interna do capacete em graus Celsius a partir de um termômetro colocado no EPS do capacete. No meio, temos nosso medidor de decibel, mostrando o nível de ruído do capacete a partir de um microfone colocado perto da orelha do nosso piloto. Finalmente, à direita, temos a velocidade média do dia no capacete a partir de um anemômetro montado na moto. No meio do painel de instrumento, temos a velocidade do nosso motociclista e a temperatura exterior. Realizamos todos os nossos testes em longo trecho de rodovia a 130 km por hora ou 80 milhas por hora e obtivemos as médias ao longo destes percursos. Antes de passarmos aos dados, também quisemos informar que atualizamos as nossas matrizes de classificação do capacete. Uma vez que testamos tantos capacetes ao longo dos anos e expandimos nossos conjuntos de dados, adicionamos uma nova categoria e atualizamos o nosso ranking para garantir que possamos trazer um método de teste ainda mais preciso. Primeiro, no que diz respeito ao material, já estamos olhando para a parte superior do mercado, o que significa construções de primeira linha. Mas primeiro, aqui está como classificamos os nossos capacetes. Temos o material da concha ao longo do topo da nossa matriz, com o número de tamanho de conchas ao longo do eixo vertical. Ambos são fatores importantes, pois embora todos esses materiais sejam fortes, eles terão propriedades diferentes quando se trata de peso e um ajuste proporcional. O AGV Sport Modular Schuber C4 Pro Carbono e o X-Lit X1005 Ultra Carbono vêm ambos totalmente compostos de fibra de carbono em 3 conchas de tamanhos de concha externa, que ganha 4 estrelas. Portanto, isso significa que o RPH 90S Carbono está vindo com 3 tamanhos de concha externas feitas pelo PIN Plus Carbono, que é um composto de carbono, aramida e fibra de vidro, com o conteúdo de carbono mais alto para estilo e redução de peso. Assim, embora não seja totalmente de carbono, o capacete ganha 3,5 estrelas. O Neotech 2 também vem em 3 tamanhos de concha externa, mas com a construção Advanced Integrated Matrix composta de fibra de vidro. Isso significa que ele inclui fibras orgânicas especiais para maior flexibilidade, ganhando assim o capacete de 3,5 estrelas. Portanto, embora ainda não tenhamos grandes diferenças nesses critérios, temos o AGV e o X-Lit na liderança com as conchas de carbono. Mas como isso traduzirá em peso? Embora tenhamos uma corrida apertada até agora, temos um panorama interessante olhando para o peso desses capacetes. Classificamos esses capacetes de acordo com nossa matriz, mais uma vez com diferentes faixas de peso, ajudando a determinar como nossos capacetes se classificam de acordo com seu peso. Os capacetes modulares tendem ao lado mais pesado das coisas, e isso não é diferente com o Shui e o HJC, que estão chegando com uma média de 1.660 gramas ou 3 libras e 10,5 onças, e 1.421 gramas ou 3 libras e 6 onças. Isso dá ao Shui 3 estrelas de peso e ao HJC 4 estrelas. Portanto, embora essas sejam algumas das melhores opções de turismo premium, essas características têm um custo. Com relação aos nossos capacetes de fibra de carbono, na verdade temos um resultado muito interessante em termos de peso. Nossos capacetes estão chegando em 3 extremidades do espectro. O capacete mais leve é sem dúvida o AGV Sport Modular, com suas 1.341 gramas ou 3 libras, enquanto no meio tínhamos o C4 Pro Carbono, a 1.480 gramas ou 3 libras e 4 onças. E o mais pesado, infelizmente, é o X1005 Ultra Carbono, a 1.710 gramas ou 3 libras e 12 onças. Talvez precisamos de outro Ultra para ajudar a reduzir ainda mais esse peso? Este foi um peso surpreendentemente alto para um capacete de fibra de carbono, especialmente olhando para o resultado do Sport Modular. Parte disso pode estar vindo no mecanismo do barra de queixo de ação dupla, mas focada na segurança do capacete. Todos esses dados significam que o AGV e o X-Lit ganham de 5 e 3 estrelas, respectivamente, o que também representa os altos e baixos do peso. Para a viseira, todos esses
desses capacetes estão vindo com o que esperávamos ver. Isso significa que, olhando para a nossa matriz, as principais características que estamos procurando são as opções anti-embaçante que existem, já que isto é fundamental, mas também levamos em conta o mecanismo de viseira no que diz respeito à qualidade e facilidade de uso. Então todos esses capacetes estão chegando com um pin lock com inserção na caixa e uma pala de sol para cortar o brilho, o que significa que eles cobrem critérios suficientes para ostensivamente ganhar um número decente de estrelas. Mas e quanto aos seus mecanismos? Na parte de baixo, devido a seu mecanismo fraco de alavanca da viseira, temos o AGV Sport modular, mas ele ainda ganha 3,5 estrelas graças à sua viseira suspensa. Temos então o HJC e o X-Lite vindo no meio com suas viseiras de liberação rápida e seus mecanismos decentes. Acima destes, temos o Schubert com 4,5 estrelas graças a seus turbuladores adicionais de redução de ruído. Contudo, temos um excelente capacete que precisa ser mencionado, o Shoei Neotech 2. Isso é principalmente porque o sistema de viseiras no Neotech 2 foi incrivelmente bem projetado, já que ele usa molas para puxar a viseira para dentro da concha do capacete, criando assim uma vedação apertada, sem causar impacto negativo na substituição da viseira ou no levantamento da viseira enquanto estiver na moto. Portanto, isso significa que o capacete recebe 5 estrelas completas para a viseira, o que mais do que compensa seu peso mais fraco. Muito bem, agora chegamos a uma das principais questões para capacetes modulares de turismo, o ruído. Isso significa que trocamos nosso estúdio pelo conforto de nossa moto de testes, onde nosso piloto levou cada um desses capacetes para a estrada para ver como eles funcionam. Quanto à forma como classificamos esses capacetes, utilizamos mais uma vez nossa matriz de classificação com nossas diferentes faixas de marcação com um capacete inferior a 100 decibéis sendo o resultado mais desejável. Quando testamos nossos capacetes, a velocidade média do dia foi de cerca de 115 e 130 km por hora, o que nos permitiu condições ideais de teste, já que isso significa que nossos dados são muito mais comparáveis e as condições de teste mais consistentes. Agora, podemos mergulhar em nossos dados e temos um conjunto de resultados muito interessante. A maioria de nossos capacetes chegou a cerca de 100 e 101 decibéis, o que já é um desempenho muito forte, e tivemos uma surpresa aqui com um concorrente, o Shark Evo GT, ao lado do Shui. No entanto, há 2 capacetes que realmente nos trouxeram um incrível grau de isolamento acústico. Primeiro foi o Schubert C4 Pro, que graças ao seu número limitado de aberturas de ventilação, turbuladores de viseiras e um excelente forro, nos deu um resultado de 99 decibéis, ganhando assim excelentes 4,5 estrelas. Mas ainda mais incrível foi o HJC RPHA 90S Carbono, que foi o capacete modular mais silencioso que já testamos, com um resultado de apenas 97 decibéis, o que combina com nossos 2 capacetes de face inteira mais silenciosos, o Shui GTR2 e o HJC RPHA 70 Carbono. Este foi até mesmo para nós um resultado bastante surpreendente, e sem surpresas esse capacete ganha 5 estrelas. Mas o ruído é apenas metade da história, porque os capacetes mais silenciosos tendem a não se sair tão bem da ventilação. Então, vamos passar imediatamente para ver como o ruído afetou a ventilação deles? Além do isolamento acústico, a ventilação é outro aspecto importante do desempenho de um capacete na estrada. Mais uma vez, nós classificamos nossos capacetes com base na diferença entre a temperatura interna e a temperatura externa, para mantê-los comparáveis e para manter nossa classificação justa. E considerando tudo isso, temos um conjunto de resultados muito interessante. Embora o HJC tenha sido mais silencioso, ele e o X1015 Ultra Carbono se apresentam com praticamente a mesma temperatura externa. Foram o Shoei Neotech 2, Schubert C4 Pro e o AGV Sport modular ligeiramente mais altos que ofereceram a melhor ventilação, uma vez que cada um deles era 1 grau mais frio que o exterior, o que lhes rendeu 5 estrelas. Também vale a pena mencionar o forte desempenho do Shark Evo GT para a ventilação, já que ele também veio com 1 grau mais frio do que o exterior, o que é graças a seus respiradores completamente retrabalhados. E você também tem a grande opção de virar a barra do queixo 180 graus para trás, se você precisar ainda mais de ar. Portanto, um conjunto muito interessante de resultados, mas ainda temos a classificação de conforto e características a cobrir. Será como os nossos capacetes irão se sair? Antes de entrar nas características, também precisamos considerar como cada um desses capacetes se comporta para o conforto. Essa é a nossa única categoria subjetiva, e a usamos para descobrir os aspectos suaves do capacete que são difíceis de capturar em dados. Para essa classificação, contamos com a experiência do nosso piloto de testes, com seus mais de 15 anos de experiência em pilotagem, para avaliar o peso do capacete, a resistência ao vento, a qualidade de construção e muito mais. Voltando ao conforto, todos os interiores dos nossos capacetes que temos hoje são removíveis, laváveis, com óculos de ajuste e antibacterianos. Afinal, eles são os melhores capacetes modulares que você pode obter hoje. Começando com o Sport modular, acabamos descobrindo que ele não é tão confortável quanto esperávamos, mesmo com seu forro reversível de tempo quente e frio, obtendo 3,5 estrelas. Temos então o X-Lite e o HJC logo acima, com 4 estrelas cada um, embora o X1005 Ultra Carbono ofereça um forro ajustável. No entanto, descobrimos que os módulos mais confortáveis são o Shui e o Schubert.
O Schuber C4 Pro, com seu forro de veludo e incrível nível de conforto, sem surpresas ganha 5 estrelas. E o Shui Neotech 2, com seu forro cuidadosamente confeccionado e intercambiável, também ganha 5 estrelas. Um detalhe divertido que nosso piloto compartilhou conosco foi que a Shui adicionou um material mais macio especificamente para trás da orelha, uma vez que essa é uma área mais sensível. Isso mostra realmente como a Shui se certificou de manter os olhos atentos aos detalhes. Também vale a pena notar que, mais uma vez de nossos concorrentes, o Nolan N100.5 Plus e o Shark Evo GT se saíram surpreendentemente bem para o conforto, cada um deles ganhando 4 estrelas graças a seus forros ajustáveis para melhores ajustes. Infelizmente, nosso outro concorrente, o Roof Boxer Carbon, não se saiu tão bem para o conforto, ganhando apenas 2 estrelas, principalmente devido ao seu foco no estilo em detrimento do conforto e desempenho. Isso significa que só devemos cobrir as características antes de podermos finalmente ver como nossos capacetes se classificaram e pontuaram. Embora esses capacetes sejam top de linha, os fabricantes também incorporaram características e funções adicionais que tornam cada capacete único. É aqui que utilizamos a categoria de características para dar uma olhada no que realmente os fabricantes têm trabalhado em seus capacetes. Descobrimos que o Neotech 2, o RPH 90S Carbono e o X1015 Ultra Carbono obtiveram 4 estrelas. Todos esses capacetes estão chegando preparados para um sistema de comunicação, embora a Schuber leve isso um passo adiante com total funcionalidade plug and play que realmente se baseia na praticidade do capacete. E embora o X1015 Ultra Carbono não seja tão avançado nesse aspecto, é interessante, pois ele e seu primo Nolan usam um sistema de abertura de dupla ação. Isso significa que você tem maior segurança, enquanto o mecanismo elíptico significa que você mantém um perfil mais aerodinâmico quando a barra do queijo é virada para cima. Por último, é importante ter em mente que apenas alguns desses capacetes são duplamente certificados para andar com a barra de queijo para cima ou para baixo. Entre eles estão o HJC, o Shui, o X-Lite, e isto mostra que os fabricantes estão dando um passo a mais nas homologações adicionais. O Shark Evo VGT também vem se destacando com 3 estrelas por características, graças a seu mecanismo de 180 graus de inclinação para cima, que também ajuda a melhorar a aerodinâmica do capacete. Com nossos testes e nossa classificação individual, podemos agora ver como cada um de nossos capacetes se classificou, incluindo nossos concorrentes. É aqui que é importante considerar também a consistência nos resultados, já que o ideal é ter um capacete que saia bem em todos os aspectos. Até agora, o Schuber C4 Pro Carbono está apresentando uma grande pontuação, embora seja seguido de perto tanto pela AGV Sport Modular, tanto pelo Shui Neotech 2, também pelo HJC RPH 90S Carbono. Embora o X1005 Ultra Carbono também ofereça um nível decente de desempenho na maioria das categorias, ele deixou a desejar por seu maior peso e um isolamento acústico mais pobre. Em comparação com nossos concorrentes, também vemos algumas pontuações ligeiramente mais voláteis, tanto no Nolan 100.5 Plus quanto no Roof Boxer Carbono. O Shark Evo GT também se classificou surpreendentemente bem, embora tenha decepcionado por seu casco externo de policarbonato em apenas 2 tamanhos de casco externo. Mas ainda há uma pergunta: o que acontece quando obtemos todas as pontuações e fatores no preço? Embora tenhamos uma série de capacetes muito bem classificados, cada um deles está trazendo um nível diferente de características e desempenho a um preço diferente. É por isso que também precisamos levar em conta o preço desses capacetes. Isso significa que hoje levamos nossos concorrentes e competidores, os ordenamos de acordo com suas pontuações médias e valores em euros por estrelas, e lhe atribuímos estrelas adicionais de acordo com nossa fórmula. Então, como os nossos capacetes serão classificados? Em quinto lugar temos o X-Lite X1015 Ultra Carbono, com uma média de 3,7 estrelas. Logo acima dele, em quarto lugar, temos o AGV Sport Modular com 4 estrelas e o RPHA 90S Carbono com 4,1 e um forte resultado de 21 euros por estrela. Em segundo lugar, temos uma corrida muito próxima, com o Shui chegando a 4,1 a 20,5 euros por estrela. Finalmente, recebendo o bônus completo, temos o Schuber C4 Pro a 4,3 com 26 euros por estrela. Mas será que isso afetará a nossa pontuação final? Temos muitos dados interessantes coletados e com nossos preços computados podemos finalmente ver qual é o melhor capacete modular para 2021. Chegando em quinto lugar temos o X-Lite X1005 Ultra Carbono, com uma pontuação de 7,2 a 23 euros por estrela, o que não é ruim, embora o capacete tenha sofrido principalmente com um fraco resultado em termos de peso. Em quarto lugar temos o AGV Sport Modular, com uma pontuação de 7,8 a 25 euros por estrela. Em terceiro, trazendo um nível incrível de isolamento acústico, temos o HJC RPHA 90S Carbono, com uma pontuação de 8,1 a 21 euros por estrela. Isso significa que nossos 2 primeiros colocados foram reduzidos ao Shui e ao Schuber. Mas qual deles chega em primeiro?
Em segundo lugar, trazendo excelente ventilação, conforto e uma das viseiras mais avançadas, temos o Shui Neotech 2, com uma pontuação de 8,4. Isso significa que temos o Schuber C4 Pro Carbono em primeiro lugar, com a pontuação da Champions Helmets de 8,8 a 26 euros por estrela. Com base em nossos testes anteriores, a Schuber tem se destacado consistentemente e mesmo diante da nova concorrência da Shark e X-Elite, vimos isso se confirmar mais uma vez com nossa abordagem baseada em dados. Se você quiser saber mais sobre qualquer um desses capacetes, não deixe de conferir o nosso site championshelmets.com, onde temos nossa garantia de preço mais baixo e muitos pacotes de oferta, incluindo viseiras adicionais ou sistemas de comunicação com desconto. Isso encerra nossa busca para encontrar os melhores capacetes modulares de 2021. Analisamos esses capacetes de ponta em nosso teste de estrada e trouxemos de volta nossos dados do mundo real para determinar qual deles surge como o melhor. Embora HJC, AGV e X-Elite estejam claramente melhorando, a Schuber mantém a sua coroa ao obter vantagem sobre o Neotech 2. Se quiser ver mais detalhes sobre os nossos capacetes e revisões de dados da Champions, então se inscreva e confira o resto do nosso canal no YouTube, onde lhe trazemos os fatos. Eu sou Sebastian, da Champions Helmets, e muito obrigado por assistir.